Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 965. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Cadê? Olha ele aí, grande Michel, São Paulino. Isso, né, Michel? Então, um grande abraço para você, um grande abraço para a equipe toda da Rádio 9 de Julho. E quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar, o nosso programa no ar, com muito esforço, com muito carinho, com muito amor. E é isso, né, gente? Estamos começando mais um programa. Quero agradecer também todo esse povo que mandou mensagem aí, as mensagens de sexta-feira, desejando um ótimo final de semana para a gente. A Selma Caires Neves, quem mais? Deixa eu ver mais aqui. O Sérgio Jimenez, a Marlene dos Reis, a Magda Gonçalves Barbosa, a Angelina Lima. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, de bom final de semana. Então, é isso, gente. Como o programa é gravado, eu vou lendo as mensagens que vocês nos passam no dia que eu vou gravar o programa, né? Nos dias que eu gravo o programa. Conforme as mensagens vão chegando, o meu amigo Michel Silva, o monstro, deixa tudo arquivadinho, vai me mandando e eu vou falando para você. Vou lendo, vou agradecendo. Se você me manda uma pergunta, eu vou tentar responder. Se você quer enviar uma pergunta, uma crítica, uma participação no programa, 3932-1600, zap da Rádio 9 de Julho. Lembrando sempre que o programa, nesse novo horário, tem muita gente que acha que o programa acabou, porque mudou de horário. Muita gente. Então, eu tenho recebido muitas mensagens dizendo, olha, doutor, eu pensei que o programa tivesse acabado, e aí eu vejo que está num horário diferente que eu não posso participar, não posso assistir. Então, gente, deixa eu explicar para você. Os programas todos ficam gravados na Rádio 9 de Julho. Todos os programas, praticamente, do Kairos estão gravados na Rádio 9 de Julho. Se você acessar o YouTube da rádio ou o Facebook da rádio, você vai ouvir este programa que está passando pelas ondas do rádio. Só que no YouTube e no Facebook ele é menorzinho porque não pode pôr música. Então, para quem estava acostumado com o horário antigo e não consegue participar do programa neste horário, quando ele é vinculado pela rádio, às 8 horas da noite, o programa fica gravado na internet. Então, você pode assistir o programa na internet na hora em que está acontecendo, porque acontece também ao mesmo tempo que na rádio, ou depois, em qualquer horário. Se você só pode assistir às 10, 11, meia-noite, o programa já está gravado, é só acessar na Rádio 9 de Julho, o YouTube ou o Facebook da rádio e colocar o Kairos lá. O Kairos do dia, que aí já está gravado, já está vinculado no Facebook e no YouTube. Então você não perde o programa. Agora, já não é mais ao vivo e mudou o horário. Então, me ajude a avisar as pessoas. Olha, o programa mudou de horário, não acabou, tá bom? Então é isso. Muita gente tem me falado isso, muita gente tem me mandado essas mensagens, se acabou o programa. Não, o programa não acabou. Então seria bom se a gente pudesse fazer uma campanha para ajudar as pessoas a participarem do programa pelo YouTube e pelo Facebook, no horário que elas podem participar. Veja, o programa do dia, eu estou gravando o programa hoje para o dia 12 de novembro. Então, quando for dia 12 de novembro, quarta-feira, 12 de novembro da outra semana, o programa vai passar pela rádio às 8 horas e vai passar também pelo Facebook e pelo YouTube da rádio. Então você pode participar, assistir o programa pela rádio, pelo Facebook ou pelo YouTube, às 8 horas da noite. Ah, eu não consigo às 8 horas da noite. Então, a hora que for umas 10, 11, a hora que você conseguir, você acessa o Facebook ou YouTube da rádio, que aí você vai ver o mesmo programa. Porque ele está lá, ele fica lá, ele não sai mais de lá, tá bom? Tudo que a gente faz está gravado na internet e vai ficar para sempre. Por isso a importância também de evangelizar. Daqui 10, 20, 30 anos, esses programas todos estarão gravados na internet. Ninguém vai tirar. Então, é um estudo muito bonito que a gente faz sobre o catecismo da Igreja Católica, aqui,
que nós estamos fazendo sobre o Catecismo da Igreja Católica. É um estudo que é importantíssimo. Eu tenho percebido a importância desse estudo, de uma certa forma, muito além do que eu imaginava. Eu vou explicar para vocês. Quando mudou o horário do programa, era mais tarde. Aí passou para as 8 horas da noite. Aí eu percebi que muita gente começou a assistir o programa e percebi que muita gente que assistiu o programa não tem mais tempo de assistir e me manda e me pede para como poder resolver. Está resolvido. É fácil. Você que assistiu o programa às 11 horas da noite, a hora que for 11 horas da noite, acessa o Facebook da Rádio 9 de Julho, ou o YouTube da Rádio 9 de Julho, e assista o programa. Está lá o programa. Sabe? Eu só posso às 11 horas. Está lá. Às 11 horas está lá. Às 8 horas está lá, às 9 horas da noite está lá, às 10 horas, às 11, à meia-noite, 1, 2, 3. O programa não vai sair, está lá. Então, você pode continuar assistindo o programa ou participando do programa no horário que você sempre participou. Agora, esse povo novo que está chegando, eu tenho percebido que eles estão gostando muito dessa forma como que está sendo feito o programa. Esse resumo que nós estamos fazendo sobre a pessoa do Espírito Santo e analisando vários pontos a partir do prisma da ação do Espírito Santo. Eu percebi isso muito e tenho rezado para que Deus me oriente, para que Deus me dê um caminho, porque a intenção é, terminado esse resumo dos sacramentos, voltar para a sequência do programa, que é vida de oração, terminar o estudo de vida de oração, ao terminar, eu vou terminar o estudo de vida de oração analisando a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. E aí eu termino o Kairos, que é o estudo do Catecismo da Igreja Católica. E aí vou começar o estudo da Igreja, a história da Igreja. Mas eu tenho percebido que muita gente tem gostado desse resumo e tem pedido, de certa forma, para a gente continuar a fazer um tempo mais de resumo. Agora, eu não sei se vocês querem que eu faça isso. Então, eu gostaria que vocês me dessem uma luz para saber se eu faço um pouco mais desse resumo, desses pontos importantes que nós já estudamos, ou se eu vou para a sequência de vida de oração, e aí termino o Catecismo da Igreja Católica e começo logo a história da Igreja. Eu gostaria que vocês me dessem um retorno. O que vocês preferem? Que eu fique um pouco mais nesse resumo, que eu vá para alguns temas mais, aproveitando a ação do Espírito Santo para a gente analisar algumas coisas dos mandamentos, algumas coisas da própria doutrina da Igreja, ou a gente termina o Catecismo da Igreja Católica? Eu acho que fica por conta de vocês, porque o meu planejamento era esse. Terminar os sacramentos, voltar para a vida de oração, olhar o Pai Nosso, analisar profundamente o Pai Nosso, e aí terminar o Catecismo da Igreja. Mas eu tenho percebido que muita gente tem gostado muito desse resumo que eu estou fazendo. Eu queria saber se vocês gostariam que eu continuasse um pouco mais sobre esse resumo, por exemplo, falando um pouquinho sobre os mandamentos, falando um pouquinho sobre as grandes verdades que estão guardadas na Igreja, tudo de forma resumida. Para aí depois, sim, terminar a vida de oração e começar a história da Igreja. Então, eu coloco nas mãos de vocês, o que vocês quiserem eu faço, tá bom? Porque eu tenho percebido que muita gente tem gostado demais deste formato de resumo. Muita gente que já estudou, que já aprendeu, está gostando muito disso, porque revê um monte de coisa, firma um monte de coisa na cabeça, coisas importantes que Deus ensinou para a gente, mostrou para a gente, e que estão guardadas na Igreja. E muita gente que começou a participar do programa tem gostado disso. Então, eu não quero me precipitar. E também não quero ficar repetitivo. Por isso que eu peço para vocês, me dê uma orientação. O que vocês acham? Continua um pouco mais analisando, por exemplo, os mandamentos em relação à ação do Espírito Santo. Continua, além dos mandamentos, falar um pouquinho sobre os grandes dogmas da Igreja Católica. Sabe, eu acho que é um caminho bonito também.
Então, eu fico à disposição de vocês, eu gostaria que vocês me dessem um retorno para eu poder sentir de vocês o que vocês querem. Como eu não tenho mais esse tete-a-tete, né? Esse olhar nos olhos de vocês e conversar ao mesmo, na hora, eu preciso desse retorno, tá bom? Então, vamos pegar um pouquinho voltar um pouquinho o nosso estudo sobre o sacramento da Igreja Católica, que é a Eucaristia. Nós já tivemos 2 aulas sobre a Eucaristia de resumo. E eu deixei a Eucaristia como o último sacramento, porque, apesar de ser um sacramento de iniciação cristã, ele é um sacramento importantíssimo. Todos os sacramentos são muito importantes. Todos. Sem exceção. Mas o sacramento da Eucaristia é algo que vai muito além, muito além. É um sacramento onde Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, isso é um negócio fantástico. Isso é uma prova de amor que é indescritível. Não dá para pôr em palavras o amor que Cristo tem por nós ao se sujeitar, ficar presente nas partículas que foram consagradas, que é a Eucaristia. E Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, realmente é uma coisa que é necessário que a gente se debruce, que a gente entenda, na medida do possível, e adore a Deus e agradeça a Deus por tanto amor que Ele tem por nós, por tanta misericórdia que Ele tem pela humanidade. Uma humanidade que está se afastando cada vez mais de Deus, se afastando cada vez mais de Cristo, se afastando cada vez mais da igreja e dos seus sacramentos, e mesmo assim Jesus continua presente, continua a se fazer presente na Sagrada Eucaristia, no corpo e no sangue. Então Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então é algo que é necessário que nós, como católicos, tenhamos realmente uma postura muito mais amorosa e grata a Cristo em relação à Eucaristia. Você olha as notícias, você vê que o mundo está pegando fogo. Se Deus fosse um Deus que não fosse amor, não teria mais humanidade, gente. A humanidade fragilizada pelo pecado, a tendência é ir para o pecado. O que segura a humanidade, o que mantém a humanidade perante o Pai é Jesus presente na Eucaristia. Então, é importante demais olhar para a Eucaristia realmente com o valor que ela tem, que é um valor eterno. Eu posso entrar no céu porque Cristo me salvou. E a salvação que Cristo conquistou por mim, e só Ele poderia conquistar essa salvação por mim e por você, se manifesta nos sacramentos, se manifesta no batismo, no crisma, na confissão, na Eucaristia, no sacramento do matrimônio, no sacramento da ordem, no sacramento da unção dos enfermos. Mas a presença de Jesus acontece em todos os sacramentos. Mas Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então, quando eu comungo Jesus, quando eu comungo a hóstia santa, eu estou comungando o corpo e o sangue de Jesus. Literalmente. Então, Jesus ele foi preparando os seus discípulos para concluir isso. Ele foi preparando os seus discípulos para que os discípulos pudessem entender, viver essa verdade e levar adiante essa verdade. Porque depois que Jesus ressuscitou, Jesus continuou agindo no mundo através dos sacramentos. Então, Jesus não está visível, mas ele escolheu 12, e esses 12 foram para o mundo para fazer aquilo que Cristo mandou. Então, Jesus ele foi preparando esses 12, para que esses 12 pudessem viver os sacramentos que ele, Jesus, instituiu, e levasse esses sacramentos, e aplicasse esses sacramentos a toda a humanidade. Por isso que ele escolhe os 12. Porque os 12 também é um símbolo do sentido do povo de Israel. Porque o povo de Israel foi formado, de forma clara, a partir dos 12 filhos de Jacó. São as 12 tribos de Israel. Então, a antiga aliança estava baseada justamente nessa realidade, em que Deus preparou um povo para si.
Deus cultivou um povo para si, um povo que entenderia que só existe um Deus, no meio de outros povos que viviam uma idolatria e uma visão de Deus completamente equivocada. Então, o povo de Israel, da primeira aliança, que é o povo do Antigo Testamento, foi separado para Deus. Foi Deus quem instituiu, de certa forma, esse povo, para que esse povo pudesse ser um povo sacerdotal, para que esse povo pudesse ensinar para os outros povos que os deuses deles eram deuses falsos, que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Por isso que Deus institui um povo. Então, Jesus, quando ele volta na glória, quando ele vem na primeira vinda, ele vem para salvar a humanidade do pecado. Então, o povo de Israel deveria preparar a humanidade para a chegada do Messias, que é Cristo. O simples fato deles não terem percebido que o Messias era Cristo, era Jesus, o Senhor e Salvador, já é um fato terrível, humanamente falando. Mas que estava sob a providência de Deus. Porque Deus queria que os outros povos participassem deste povo santo, que é agora a igreja. Então, Jesus vai formar um outro povo para Deus, além do povo de Israel, que somos nós, os batizados. Então, a salvação não veio só para o povo de Israel. Jesus trouxe a salvação para o mundo inteiro. Então, o povo de Israel, como o povo de Deus, olhava para si mesmo como o único povo que tinha noção de quem era o Deus verdadeiro. Os outros povos, o povo de Israel, de certa forma, desprezava nesse sentido. Falou, olha, esses povos aqui não aceitam o Deus verdadeiro. Mas com Jesus, o conhecimento sobre o Deus verdadeiro não vai ficar mais restrito a um povo. Vai ser agora aberto a todos os povos de forma plena. Se você aderiu a Cristo, você passa a fazer parte do povo de Deus. Percebe? Então aqui houve uma mudança muito grande, houve um paradigma novo. O povo de Deus não é mais só o povo de Israel. O povo de Deus é o povo que aceita Cristo. Tanto faz se você é judeu, se você é grego, se você é qualquer raça, a partir do momento que você conhece Cristo e aceita Cristo, você passa agora a fazer parte do povo de Deus, que é a igreja. Você percebe? Já não está mais restrito ao sangue ou à raça. Agora, em Cristo, a igreja passa a ser o novo povo de Deus, a nova aliança. Esta aliança nova foi selada no sangue de Cristo. O sangue é o sangue que nós comungamos na Eucaristia. Então, é este sangue e é este corpo que me faz crescer como cada vez mais a imagem e semelhança do Cristo, porque é este corpo e é este sangue que vai me transformando à imagem de Cristo. Então, não só eu aderi a Cristo, mas eu estou sendo transformado por Cristo em Cristo. Então, o católico é um novo Cristo. Você pega o sacerdote, ele literalmente é um novo Cristo, porque ele age na pessoa de Cristo. Quando o sacerdote celebra uma missa, é Cristo celebrando a missa na pessoa do sacerdote. Quando o sacerdote confessa os seus pecados e perdoa os seus pecados, é Cristo perdoando os seus pecados na pessoa do sacerdote. Então, o sacerdote está perdoando em persona Christi, na pessoa do Cristo. O sacerdote não fala, Cristo te perdoa. O sacerdote fala, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? Então, nós estamos diante de uma nova realidade. Cristo vem trazer para a humanidade uma realidade completamente nova, diferente do Velho Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de fora para dentro. Agora, em Cristo, e por méritos de Cristo e por ação de Cristo, o Espírito Santo pode vir habitar em nossa vida e dirigir a nossa vida por dentro. Sabe, o Espírito Santo, ele pode, se eu, na minha liberdade humana, der espaço ao Espírito Santo, ele pode dirigir a minha inteligência e dirigir a minha vontade, através dos dons de santificação. Por isso é super importante entender. Então, a Eucaristia é a presença real de Jesus agindo dentro de nós, nos transformando. Não é um símbolo, não é uma metáfora, é realidade. Então, o próprio Cristo, ele vai, como é que se fala? Apresentar essa realidade e preparar as pessoas para receber essa realidade. Nós vimos nessas duas últimas aulas, João, o Evangelho de São João, Cristo falando,
O meu corpo é uma verdadeira comida. O meu sangue é uma verdadeira bebida. Se você não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, você não terá parte comigo. Nós lemos isso em João. Veja, João 6, capítulo 6. Capítulo 6, 53. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. O próprio Cristo acaba com essa história de que a Eucaristia é só um símbolo. Então, o Cristo aqui está apresentando, começando a apresentar o que é a Eucaristia. Então, a Sagrada Eucaristia não é uma coisa que foi criada pela igreja. É Jesus se entregando por nós e dando o seu corpo e o seu sangue para o nosso alimento. Alimento para o nosso corpo e alimento para a nossa alma. Porque o ser humano não foi feito só para esse mundo, o ser humano foi feito para a eternidade. E para eu poder chegar na eternidade com Deus, eu preciso comungar Cristo nessa terra. Comungar Cristo em todos os sentidos. Aceitá-lo como meu Senhor e Salvador e comer a sua carne. Comer a sua carne e beber o seu sangue não é uma metáfora, é uma realidade, é uma ação sobrenatural de Deus em favor de cada um de nós que comungamos Jesus de forma adequada. Eu não posso comungar Jesus de forma inadequada, cheia de pecado. Eu preciso me confessar. Então, nós vamos ver isso hoje. Então, veja. Então, Jesus lhes disse, se comerdes a carne do Filho do Homem e beber... Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, como é que eu vou viver a vida eterna sem comungar Jesus, já que ele está falando que para a gente viver a vida eterna é necessário comungar o seu corpo e comungar a sua carne, mastigar o seu corpo e beber o seu sangue. Literalmente, isso chocou profundamente todos os discípulos. Tanto é que depois desse discurso que Jesus faz, que está transcrito no Evangelho de São João, a maior parte dos discípulos de Jesus abandonam Jesus, porque eles compreenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de forma metafórica. Jesus não estava falando uma parábola. Jesus está falando de forma claríssima. Você vai ter que comer meu corpo e beber meu sangue. Então, nós já explicamos isso nessas duas últimas aulas. Então, eu quero um pouquinho mais na frente com vocês e convidá-los para ver comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 19 e seguintes, é onde Jesus vai estabelecer a Eucaristia. No capítulo 6 de São João, Jesus está mostrando a importância da Eucaristia. Mostrando que sem o fato de nós comungarmos Jesus, ou seja, mastigarmos a sua carne e bebermos o seu sangue, nós não temos a vida eterna. Então, Jesus ele é bem claro, ele é explícito. E aqui não tem nenhuma sombra de dúvida. Isso é uma realidade sobrenatural. Isso é um efeito divino na vida da gente. Jesus se dá para a gente poder se alimentar do corpo dele e do sangue dele. Veja, então, isso é extremamente sério. Agora, Jesus, na última ceia, antes de se entregar na cruz por nós, porque Jesus, ele se entregou por nós. Não foi a humanidade que prendeu Jesus. A hora que chegou o momento dele se entregar, que a obra já estava feita, ele já preparou os seus 12 discípulos, ele já passou por Jerusalém, por todas aquelas cidades, pela Samaria, por toda aquela região que Jesus passeou. Ele não passeou viajando, ele passeou realizando uma missão. Ele curou as pessoas, ele ensinou, ele mostrou a face verdadeira de Deus Pai. Quando terminou a missão dele, chegou a hora dele salvar literalmente a humanidade e ele se entrega por nós numa cruz. Nós é que deveríamos estar na cruz, não Cristo. Então, Cristo, ao se entregar por nós, ele assume o nosso lugar, porque nós não teríamos como oferecer ao Pai aquilo que Jesus oferece em nosso lugar. Então, Jesus se faz homem para oferecer ao Pai aquilo que nós não poderíamos oferecer,
para que nós pudéssemos ser salvos, porque nenhum homem pode se salvar. É Deus quem vem em auxílio para salvar a humanidade. Só Deus pode salvar a humanidade. Nós já falamos bastante sobre isso, não vou falar tudo de novo. Então, veja, ele vai se entregar por nós na cruz, no dia seguinte. Ele vai passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, ele vai passar pelo julgamento iníquo, pelo julgamento ridículo que fizeram contra ele, pelas injustiças brutais, pelos falsos testemunhos que se levantam contra ele por ódio, por inveja. Jesus vai ser coroado de espinho, vai passar pela flagelação, vai passar por todo aquele sofrimento. Então, Jesus está na véspera de passar por tudo isso. E aqui, ele se reúne com seus 12 e vai dar para eles, realmente, a missão primordial da igreja, que é a celebração da Eucaristia. É o próprio Cristo quem vai celebrar a primeira Eucaristia, a primeira missa, aqui Jesus celebrando a primeira missa. Aquilo que ele está falando, ele vai fazer no dia seguinte. Então ele vai dar o seu corpo e vai dar o seu sangue na cruz. Só que ele também nos deu o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. Aqui é o que está acontecendo, Lucas 22. Então, a última ceia, ela é extremamente importante. Porque aí que você vai entender, finalmente, como é que Deus vai dar a carne dele para a gente comer e o sangue dele para a gente beber. Veja. Até então, você imagina como é difícil entender isso para aqueles 12. Porque Jesus falou claramente, vocês vão ter que comer minha carne, mastigar minha carne. Antropofagia. Antropófagos. Só que os homens não são antropófagos, Jesus sabe muito bem disso. Então, Jesus, aqui ele vai mostrar como que ele vai dar a carne dele para nós. Como que ele vai dar o sangue dele para nós. Veja, ele não está mudando o discurso. Ele está mostrando como, de forma milagrosa, nós vamos poder realmente comer o corpo dele e beber o sangue dele. Porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Ele nos fala lá em João 6. Então, aqui ele vai mostrar para a gente como faz isso, como que ele vai fazer isso e como ele quer que a igreja, a partir daí, comece a fazer isso em nome dele. Aqui você está vendo a instituição da Eucaristia. E ele está dando aos discípulos dele, aqueles 12, o poder de fazer isso em nome de Cristo. Você percebe? Então, ao mesmo tempo, ele se dá como carne e sangue e ele envia os seus para fazer isso em nome dele para o mundo inteiro, para todo sempre, até quando ele voltar na glória. Então, aqui é muito sério. Esse capítulo 22 do livro do Evangelho de São Lucas, ele é seríssimo, gente. Nós, católicos, não podemos não conhecer profundamente esse capítulo 22. Então, veja. A última ceia. Chegada aqui, versículos 14 e seguinte. Você tem que ler do versículo 7, você vai ler na sua casa. Mas o trecho que eu quero ler com vocês é do versículo 14 ao versículo 23. Tá bom? Agora, o capítulo 22 você tem que saber de cor, se você puder. Porque são passagens primordiais para a nossa vida. Não é para a gente ficar brigando com os outros, não é porque a Bíblia não foi feita para você esfregar na cara de ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus, então eu preciso conviver com a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus de forma adequada. Eu preciso ler a palavra de Deus de forma adequada. Eu preciso rezar a palavra de Deus de forma adequada. Por isso que Deus nos dá a Bíblia. É uma carta de amor para a humanidade. Deus manda escrever uma carta de amor para a humanidade. Não foi Deus quem escreveu a Bíblia, foram os homens inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum livro da Bíblia está na Bíblia sem ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que é palavra de Deus. Mas você tem vários tipos de livros que compõem a Bíblia. Alguns são livros simbólicos, outros são um pouco mais narrativos. Mas veja, cada livro tem a sua característica. Então, para interpretar de forma adequada a Bíblia, eu preciso olhar a Bíblia como um todo.
O Antigo Testamento me aponta para Jesus. E o Novo Testamento é Jesus chegando e agindo no mundo. Então, eu preciso ler a Bíblia da forma como a igreja ensina, não da forma como eu quero. Porque a igreja recebeu de Deus a autoridade para estabelecer, por exemplo, a Bíblia, que é palavra escrita. Esta palavra escrita vem da tradição oral. Ela não foi escrita o tempo inteiro. Durante muitos anos, a igreja, lá nos comecinhos da história da igreja, não tinha a Bíblia. Os discípulos pregavam de forma oral. Eles conheciam o Antigo Testamento, eles tinham livros que compunham o Antigo Testamento, o Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles não tinham escrito ainda o Evangelho. São Paulo não tinha escrito ainda as várias cartas que ele escreveu, São Pedro, mesma coisa. Então, veja, foi depois de um tempo que os evangelistas escreveram o Evangelho e algumas cartas, e o Apocalipse, e os Atos dos Apóstolos. Percebe? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Então, a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. E a igreja recebeu de Deus a autoridade para definir quais são os livros inspirados pelo Espírito Santo e ensinar a todas as pessoas como interpretar isso. Os protestantes, quando se afastam da Igreja Católica, eles se afastam dessa missão que Cristo deu para a igreja. Quando Lutero fala, eu consigo interpretar a Bíblia como eu bem consigo compreender sozinho, eu não preciso de ajuda de padre, de papa, nem de ninguém, Lutero cometeu um erro gravíssimo, gravíssimo, que vai contra o próprio Cristo. Então é muito sério isso. Então veja, chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa. Jesus está reunido com seus 12 discípulos. Jesus vai ser massacrado no dia seguinte na cruz. Vai passar por todo o sofrimento. Vai passar pelo julgamento falso, iníquo, injusto. Vai ser acusado de forma injusta, de forma mentirosa. Vai passar por todo o sofrimento físico, por todo o sofrimento espiritual. Vai ser coroado de espinho, vai ser massacrado naquela cruz. Então, antes disso, ele está reunido com os seus discípulos, que ele amava profundamente. Então, veja, Jesus é puro amor. Nessa hora, ele sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Sabe, como homem e como Deus, neste momento, ele sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Porque ele foi caminhando com o Espírito Santo, porque ele se fez homem. E como homem, ele foi caminhando com o Espírito Santo nesse mundo. E o Espírito Santo também foi revelando para Jesus qual era a missão de Jesus. Jesus não fez um teatrinho aqui nessa terra, gente. Jesus, como homem, ele foi entendendo a missão dele. Jesus, como Deus, sabia perfeitamente a missão dele. Mas Jesus, como homem, ele foi vivendo essa realidade. Ele foi aprendendo essa realidade. Ele foi crescendo e entendendo cada passo que ele teria que dar, porque ele vivia em profunda oração com Deus Pai. Então, Jesus ama profundamente o mundo. E todos nós. Nesta hora, ele sabe perfeitamente o que vai acontecer. E sabendo o que vai acontecer, ele quer ficar perto dos seus. E aqui ele vai estabelecer a Eucaristia, a Santa Missa. Veja, chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Versículo 15. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Veja, esse ardentemente é uma palavra-chave. Tenho desejado ardentemente. Não é um desejo qualquer. Não é um desejozinho. Esse ardentemente nos revela o amor que Deus tem pela humanidade. Esta humanidade que trai Cristo, que abandona Cristo, que vive no pecado, que aderiu ao demônio. Essa humanidade que vai abandonar Jesus. Essa humanidade que depois de 2025 anos está totalmente distante de Cristo, que muitos que nós conhecemos. Então, Jesus sabe de tudo isso. Ele sabe de todas as heresias que foram colocadas na igreja. Ele sabe de todas as traições que foram jogadas na igreja. Ele sabe de todos os ataques externos que a igreja vai passar. Ele sabe que uma multidão de pessoas vai negá-lo, vai traí-lo, vai abandoná-lo ao longo dos séculos. Ele sabe tudo.
E mesmo assim, movido por um amor sobrenatural, que é o amor divino, porque Deus é amor. Movido por esse amor, Jesus fala e faz. Ele não só fala, ele fala e faz. Veja, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Está vendo? Aqui ele tem plena consciência do que ele vai passar. Só que ele não foge da missão dele. Ele continua obediente ao Pai, por amor ao Pai e por amor à humanidade. Ele sabe muito bem o sofrimento brutal que ele vai passar, o sofrimento no corpo e na alma. Imagina a alma espiritual de Jesus. O Espírito Santo habita em plenitude na alma espiritual de Jesus. Pois digo, não tornarei a comê-la até que ela se... Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ele se cumpra no reino de Deus. Ou seja, aqui Jesus está se despedindo. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que é o último ato dele. Praticamente o último ato. Pegando o cálice, olha, é Jesus. Pegando o cálice, deu graças e disse, tomai este cálice e distribuiu entre vós. Pois eu vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Veja, então Jesus sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe que ele é o último ato dele em comunhão com os seus discípulos. E é justamente esse último ato em comunhão com os seus discípulos é a missa. Então ele toma o cálice. Ele toma o cálice. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graça, partiu e deu-lhes dizendo. Ele pega o cálice e ele pega o pão. Então veja, tomou o pão. Depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele não fala, isso representa o meu corpo. Ele não fala, isso pode ser o meu corpo. Isto é sinal do meu corpo. Isto é uma forma metafórica do meu corpo. Não, ele fala que este pão que Jesus está partindo, ele pega o pão que estava na ceia. O que é a ceia? A ceia é um jantar. Então, o que tinha naquela ceia? Tinha pão, vinho e mais algumas coisas. Então, ele pega o pão, agradece a Deus, veja, louva a Deus e agradece, parte o pão e dá aos seus discípulos um pedaço para cada um. E fala, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Percebe? Isto é o meu corpo. Ele não fala, isso representa o meu corpo. Isto pode vir a ser o meu corpo. Ele fala, isto é o meu corpo. Veja, então Jesus é capaz de fazer daquele pão o corpo dele. Então, o que é o milagre da transubstanciação? Quando o sacerdote pega o pão, que já está partido, que aí você já pega a partícula, né? Aquela partícula pequenininha, redonda, que já está lá na âmbula. Então, quando o padre pega aquele pão, ele está fazendo o que Jesus mandou. Ele pede a ação do Espírito Santo antes de começar essa oração. Ele suplica a ação do Espírito Santo para transformar aquele pão na carne de Cristo. E ele fala exatamente essas palavras. O sacerdote, quando ele está celebrando a missa, ele fala exatamente essas palavras. Primeiro, antes de falar essas palavras, ele pede a ação do Espírito Santo. Por isso que nós estamos todos de joelhos diante daquele instante na missa. Sabe? Enviai o vosso Espírito Santo. E aí todo mundo ajoelha na missa. O Espírito Santo vai fazer esse milagre, vai transformar este pão na carne do Cristo. E são as mesmas palavras que o padre fala, são iguais às palavras que Jesus falou. O padre pega aquele pão, depois de ter feito aquela oração pedindo a vinda do Espírito Santo, e todos nós estamos de joelhos diante deste cenário, ele fala exatamente essa palavra. Ele fala exatamente o que Jesus fala.
Ele fala o seguinte: isto é meu corpo que será dado por vós. E aí, nesse instante, o pão se transforma no corpo de Cristo, por puro milagre. Então, quando nós estamos diante da Eucaristia, nós estamos diante de um milagre, o milagre da transubstanciação. Ou seja, há aqui uma mudança de substância. Veja, o pão é pão, a carne é carne. São substâncias diferentes. Então, quando o padre fala isso, como Cristo falou, aquele pão, por milagre, pela ação do Espírito Santo, deixa de ser a substância pão e passa a ser a substância carne. Só que nós continuamos vendo a substância pão. Mas aquele pão já não é mais pão. É a carne, é a sagrada carne de Cristo. Aquele vinho que o padre fala a mesma coisa, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Do mesmo modo, tomou o cálice depois de cear, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. E é exatamente o que acontece na missa. Esta é a missa. Então, Jesus estabelece a Sagrada Eucaristia. Jesus estabelece a missa. Então, o meu corpo deixa de ser corpo, o pão deixa de ser pão e passa a ser corpo de Cristo pela própria ação do Cristo. Porque foi Cristo quem fez isto. Foi Cristo quem realizou esse milagre na frente de todos eles. Ele partiu o pão, e ao partir o pão, aquilo já não era mais pão, porque Jesus transformou naquele instante o pão na sua própria carne. E ele deu este pão para quê? Ele deu esta carne para os seus discípulos. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso. Quem tem que fazer isso agora não é mais Jesus, porque Jesus já estabeleceu a Eucaristia. Fazer isso em memória de mim, é o mandato para os apóstolos irem para o mundo inteiro e celebrar a missa. E celebrar a missa é justamente isso, é este milagre eucarístico. O pão deixa de ser pão pela ação do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo e se torna o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue preciosíssimo de Jesus pela ação do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo. Qual que são as palavras de Cristo? Pois eu vos digo, a palavra de Cristo, versículo 19. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graça, partiu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja, isso aqui não é uma lembrança. A memória aqui significa fazer isso daqui para frente. São vocês que vão ter que fazer isso em meu nome. Sabe, são vocês que receberam o poder da igreja, de mim. Cristo está falando de uma forma assim bem, para a gente entender. Vocês, os apóstolos, vão fazer isso daqui para frente, no meu lugar, na minha pessoa, no meu nome. A autoridade para isso, quem tem é Cristo, e ele dá essa autoridade para a igreja. Fazer isso em memória de mim. Então, veja, isto é meu corpo que será entregue por vós. Gente, isso é importantíssimo. Ele não fala isso representa o meu corpo, isso pode ser o meu corpo. Ele afirma categoricamente que aquele pedaço de pão deixou de ser pedaço de pão e passou a ser o corpo de Cristo. Quem está falando isso? O próprio Cristo. Percebe? Agora você pode mastigar a carne de Cristo sem ser antropófago. Eu não gosto de falar desse jeito, mas é a única forma da gente enxergar claramente. Então Jesus está mostrando como é possível comer a carne dele. Literalmente. Então você está mastigando a carne de Cristo. Só que ao mastigar a carne de Cristo, você sente gostinho de pão. Você não sente gosto de carne. Que seria horrível mastigar carne crua. Então Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso, que ele mostra como é comer a carne dele. Ele faz um milagre que transforma o pão na carne. Literalmente. Transubstanciação. Mesma coisa com o vinho. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Vamos continuar aqui no nosso segundo bloco? Então veja, isso é básico, gente. Então, quando você escuta, quando você vê os protestantes, você vê aqui no Brasil, aparece na televisão, nas igrejas protestantes, principalmente as pentecostais, né?
a ceia de Cristo, eles apresentam até o vinho e um pedaço de pão e começam a celebrar esta ceia. Mas isso é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo? Não. Eles mesmos falam que não. Isso aqui é só um sinal. Só que Jesus não deixou um sinal. Jesus deixou o seu corpo e o seu sangue. Percebe? Jesus, quando ele fala, veja, é claríssimo. Jesus, quando fala, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo. Isto é meu corpo. Isto aqui não é um símbolo. Não é uma cerimônia de faz de conta, como os nossos irmãos protestantes pentecostais no Brasil estão fazendo. Veja, isso aqui é uma afronta à palavra de Deus. Isso aqui é uma afronta ao milagre que Jesus realiza ao transformar o pão na carne dele. Só o sacerdote recebeu de Deus, graças ao sacerdócio, o sacramento da ordem, a capacidade sobrenatural de ser Cristo. Veja, é Cristo quem pega o pão, parte e fala: este é meu corpo, isto é meu corpo. Veja, então, naquele instante, o sacerdote é o Cristo. Ele recebeu a graça de ser Cristo, porque é Cristo quem faz o milagre. Deu para entender? O pastor protestante, com todo respeito ao pastor protestante, ele não recebeu este sacramento. Ele não é Cristo agindo. Percebe? Isso é muito sério. O grande erro de Lutero, um dos grandes erros de Lutero está aqui. Além de ter dividido o cristianismo em dois grandes blocos, que já não são mais dois grandes blocos, nós temos mais de 16 denominações protestantes no mundo. Então não é mais só católico e protestante, você tem mais de 16 mil denominações protestantes. É muita divisão. É uma vergonha. Outra vergonha é exatamente isso. Cristo, ele pega o pão e fala: isto é o meu corpo, ele parte o pão. O padre é o Cristo fazendo isso. E como que ele é o Cristo fazendo isso? Porque ele recebeu o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para os homens de serem Cristo na missa e na confissão. Porque é Cristo quem pega, veja, versículo 19, tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso é memória de mim. Então, na missa, o padre pode ser o maior pecador da face da terra, mas ele está lá porque ele recebeu de Cristo a ordem, o sacramento da ordem, que nós já estudamos na nossa revisão. É um novo Cristo. Veja, então o próprio Cristo se faz presente no sacerdote e o sacerdote fala as palavras que Cristo falou. O sacerdote não pode mudar essas palavras. Se um dia você for ver uma missa e o sacerdote falar outra coisa que não isso aqui, não aconteceu o milagre. Porque o milagre acontece pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Cristo que é proclamada nesta hora. Então, sacerdote, estamos todos de joelhos diante do altar, porque Cristo vai se fazer presente em corpo, sangue, alma e divindade a partir da ação do Espírito Santo e a partir das palavras que o sacerdote fala em persona Christi. O sacerdote ele é obrigado a falar. Pois versículo 19, tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso é memória de mim. Se o sacerdote falar alguma coisa diferente do que essa frase aqui, ele não pode falar isso, porque foi Cristo quem falou isso. Ao dar-se como comida. Foi Cristo quem estabeleceu a missa, foi Cristo quem estabeleceu a Eucaristia, foi Cristo quem deu a ordem para que aqueles discípulos fossem para o mundo inteiro e celebrassem em nome dele e em memória dele. Fazer isso é em memória de mim. Fazer o quê? Celebrar a Eucaristia. Fazer o que Cristo fez, ser o Cristo agindo nesse instante.
porque é Cristo quem está agindo nesse instante. Do mesmo modo, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Percebe? Então, veja, a liturgia da missa impõe isso. A liturgia da missa impõe exatamente isso. Quer ver? Número 1410. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. É também o mesmo Cristo realmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, a oferenda do sacrifício eucarístico. Então, Jesus é a oferenda e quem oferta. Vamos ler de novo? É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. Então, Jesus é o Padre, está em persona Christi. O Padre, nesse instante, é o próprio Cristo oferecendo o sacrifício eucarístico. E a oferta que o Cristo está fazendo é sua carne e o seu sangue. Não é a carne de um cordeiro, não é a carne não é o sangue de uma pombinha, não. Então, Jesus, ele está ofertando, ele é o sacerdote, aquele que oferece em nome da humanidade, na pessoa do sacerdote, na pessoa do Padre, e ele mesmo, Cristo, é a oferenda. Ele não está oferecendo um pedaço de carne de um boi, um tanto de sangue desse mesmo boi, ou de um cordeiro, ou de um outro bichinho, como os judeus faziam. Ele é o sacerdote. O sacerdote é aquele que se interpõe entre a humanidade e Deus. No caso do sacerdócio católico, ele foi escolhido por Deus para ser sacerdote. E a oferta que ele oferece ao Pai, o sacerdote aqui, Cristo, é o próprio corpo e o próprio sangue dele, para a salvação da humanidade e para que a humanidade possa se alimentar do sangue e do corpo de Cristo. Importantíssimo, né? Então, quando você vai à missa, nós estamos diante de um milagre realmente real. É o milagre mais real que existe. Não tem milagre mais importante do que esse, a Santa Eucaristia. Porque é o próprio Cristo presente, na pessoa do sacerdote, se oferecendo ao Pai, ou seja, o que ele está fazendo? Ele está atualizando o sacrifício que ele realizou na cruz lá atrás. Cristo está atualizando na missa o sacrifício que ele realizou lá atrás, há 2025 anos. De oferta ao Pai em nome da humanidade, ele está se oferecendo ao Pai. A carne e o sangue dele está oferecendo ao Pai, em nome de todos nós. Percebe? E ele nos dá esta carne e sangue para que a gente possa comungar com ele. Ou seja, estar unido a Cristo. E esta união não é uma união pro forma, metafórica, é uma união real. Eu estou comendo o corpo de Cristo, eu estou bebendo o sangue de Cristo. Não é uma ideia, é uma realidade sobrenatural. Então nós estamos diante de um milagre mais importante que existe na humanidade. Não existe milagre maior do que isso. Sabe, ressuscitar um corpo, uma pessoa que morreu, é um grande milagre. Mas Jesus se fazer presente na Eucaristia, o corpo dele, o pão se transformar no corpo e o vinho se transformar no sangue, não existe maior milagre que esse, porque é real, realíssimo. O próprio Cristo fala, é este versículo 19, tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes dizendo, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança. Percebe? A aliança antiga que Deus fez com Israel caducou. A nova aliança é feita no sangue de Cristo, que literalmente é sangue, não é imagem de sangue.
Então é importante que a gente compreenda isso, é importante que a gente entenda isso e a gente viva isso. Veja, só os sacerdotes, 1411 do Catecismo da Igreja Católica, só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo e o sangue do Senhor. Eu e você não podemos fazer isso, porque nós não fomos ordenados sacerdotes. Nós somos leigos. Eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso fazer um monte de coisa, mas eu não posso consagrar. Quem pode consagrar é o sacerdote, pelo sacramento da ordem. Só os sacerdotes validamente ordenados, veja, o Catecismo da Igreja Católica também é duro. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo e o sangue de Cristo. Para que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Não está falando aqui em metáfora. Não está falando num showzinho. Não está falando numa ceia falsa. Está falando num milagre de transubstanciação. O pão deixa de ser pão e passa a ser carne de Cristo. Não é carne qualquer. Não é carne que era oferecida nos tempos antigos pelos sacerdotes judeus. Eles pegavam um cordeiro, matavam o cordeiro, tiravam um pedaço de carne, tiravam o sangue e oferecia a Deus. O cordeiro imolado agora é Jesus Cristo. Imolado é justamente isso, é ser morto para oferenda. Então Jesus deixou ser morto para se oferecer ao Pai por nós. Veja, o Pai, ele não quer, o Pai não é tirano, mas a injustiça que a humanidade cometeu contra Deus ao pecar exigia uma reparação. E a criatura humana não tem como reparar a algo neste nível. Está muito acima do nível da humanidade este tipo de reparação que toda injustiça exige para ser corrigida. Então, só Cristo, só Deus que se faz homem, que poderia oferecer ao Pai esta reparação. E ele oferece. A vida dele inteira ele oferece como homem, ele oferece ao Pai, porque ele é homem e Deus. Ele oferece em nosso nome, sendo homem e Deus. Então, a reparação que nós precisávamos oferecer ao Pai, pela injustiça que nós causamos a Deus e à própria humanidade com o pecado, só Cristo poderia oferecer. E é exatamente isso que ele está fazendo na Sagrada Eucaristia. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue, que será dado por vós, para você e para o Pai. Então, no céu, Jesus se apresenta com as suas chagas. Quando Jesus chega no céu, depois da sua crucificação, ele oferece ao Pai, veja, Pai, está aqui, eu te ofereço a mim, o meu corpo, o meu sangue, em nome deles. Eu rezo por eles, eu intercedo por eles. Então Jesus, ele não só se oferece, como ele intercede pela humanidade. Cada missa é uma grande intercessão de Cristo em favor da humanidade ao Pai. Então nós precisamos entender isso, gente. Nós não podemos olhar para a missa como algo trivial. A missa não é um showzinho. Eu não vou à missa porque a missa ela é muito monótona. Gente, não é que a missa é monótona. Somos nós que não entendemos o que está acontecendo. Somos nós que estamos completamente distantes dessa realidade sobrenatural, desse milagre que transforma um pedaço de pão no corpo de Cristo, como o próprio Cristo fez. Cristo parte o pão e fala, isto é meu corpo. Ele não fala, representa, isto é o meu corpo que será entregue por vós. No final da ceia, ele pega o vinho e fala, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Veja, a aliança, a igreja agora vive por causa do corpo e sangue de Cristo. O que sustenta a igreja é o corpo e o sangue de Cristo. Sem o corpo e o sangue de Cristo, nós não temos igreja. Veja, sem a ação do Espírito Santo na igreja, nós não temos igreja. E sem o corpo e sangue de Cristo, nós não temos igreja, porque a igreja foi instituída justamente para isso. Fazer isto em memória de mim.
Quem que vai fazer isso? O padre. Quem que é o padre daquela época? Quem eram os bispos daquela época? Quem que era o papa daquela época? São Pedro e os demais apóstolos. Então, Pedro e os demais apóstolos saíram para o mundo e celebraram a missa. E nomearam outros padres e outros bispos. Percebe? É a sequência da igreja. Quem que é o papa hoje? Quem que é o Pedro de hoje? É o Papa Leão. Antes do Papa Leão era o Papa Francisco. Antes do Papa Francisco era Bento XVI. Antes de Bento XVI era João Paulo II. Antes de João Paulo II era João Paulo I. Antes de João Paulo I era Papa Paulo VI. Veja, a sequência. Até chegar, o primeiro foi Pedro. E quem são os demais apóstolos, além de Pedro? São todos os bispos do mundo. Eles foram sendo nomeados ao longo dos séculos por outros bispos, por outros bispos. E assim você vai a sucessão apostólica. Para quê? Para que a igreja continue celebrando os sacramentos. Isso é importantíssimo, gente. Não é uma brincadeira, é o próprio Cristo. Vamos ler de novo, Lucas, porque a gente não pode esquecer isso. Capítulo 22, a última ceia. Versículo 19. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus está falando, na última ceia. Isto é o meu corpo. Então, quando o sacerdote está celebrando a missa, você está de joelhos nesse momento, porque você está diante do corpo e sangue de Cristo. Porque o sacerdote age na pessoa de Cristo. E ele fala exatamente essas palavras. Isto é meu corpo. Ele não fala, isso é o corpo de Cristo. Ele fala, isto é meu corpo. Percebe? O sacerdote, quando está celebrando a missa, neste momento tão maravilhoso, ele não fala, isso aqui é o corpo de Cristo. Ele fala, isto é o meu corpo. A mesma forma, o sacerdote, quando está celebrando conosco a confissão, porque é um sacramento, quando ele, depois que você falou os seus pecados, que você pôs para fora os seus pecados, que você assumiu que você é culpado daquilo, veja, você está assumindo a sua culpa. Você não está falando, olha, não deveria estar falando, né? Quando você vai confessar os pecados, você não tem que falar, olha, aconteceu isso por causa disso, disso. Não, eu pequei nisso, 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 nisso. Então você está falando. E este falar, você está assumindo a sua culpa. E o sacerdote fala, eu te perdoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Eu te perdoo. É Cristo perdoando. Por causa do sacramento da ordem. Então é o sacerdote que pode fazer isso. Esse é o X da questão. Porque isso é sacramental. Isso é sacramento. Não é bonito? É importante que a gente compreenda, é importante que a gente viva, e é importante que a gente agradeça a Deus cada celebração eucarística. Não tem oração mais poderosa do que uma celebração eucarística. A oração mais poderosa que pode existir na face da terra chama-se oração eucarística. Porque nós estamos presentes diante de Cristo, que atualiza o sacrifício dele na cruz, traz para hoje, não faz um sacrifício novo. Ele atualiza esse sacrifício que ele realizou há 2000 anos atrás e oferece ao Pai. Então, é importantíssimo. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.